Olá, povo de Deus! Estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 15, que diz: o pau inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor que veio para Ezequiel dizendo: filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Quer dizer que ele está considerado a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dela madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Porventura para alguma obra, mesmo estando o meio dela queimado? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado se faria alguma obra dele. Porque sem ser queimado não servia para alguma obra, né? Se estando inteira, né? Não servia, e depois de queimado aí é que não serve mesmo, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Deus vai entregar os habitantes de Jerusalém para ser consumidos por conta de suas transgressões. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Capítulo 16 de Ezequiel. A meretriz e as abominações de Jerusalém. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra a Jeremias dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então Deus está instruindo a Ezequiel para o povo de Jerusalém que eles conheçam as suas abominações, porque esse povo abandonaram Deus e estão voltados para os ídolos, para os deuses, para os mandamentos de homens e não os mandamentos que foi dado pela lei de Moisés para esse povo israelita, né? E diz, assim diz o Senhor Deus,
a Jerusalém, né? A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe era heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixa. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto. Compadecendo-se de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Depois, quando o povo israelita chegou para Jerusalém, o povo de Judá, né, e todos os outros, Deus cobriu Jerusalém com a sua aliança. Entrei em aliança contigo, né, diz o Senhor. A aliança é a lei de Moisés, porque lá não tinha lei, mas ele entrou em aliança contigo, com Jerusalém, né? E cobriu a nudez, porque dentro da aliança de Deus tinha os mandamentos que era um caminho bom para que esse povo o seguisse, né? Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, né? E te enfeitei com adornos, e te pus bracelete nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça, né? Quer dizer que Deus adornou Jerusalém, né, quando trouxe a sua lei, a lei de Moisés, para esse povo, né? Ela ficou completamente adornada, né? Até como se tivesse brinco nas orelhas, né? Pendente, essas coisas todas da época, né? Isso se refere à lei, né? A lei que foi dada através de Moisés, essa aliança.
E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda, e de bordados, nutriste de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza, né? Porque na lei, né, o povo, quando fazia os sacrifícios de alimento, né, ele levava flor de farinha, mel, azeite, né? E Deus, como está na lei de Deus aí, na lei de Moisés, né? Existe essa flor de farinha, o azeite, o mel, para que comam bem, né? Nos seus sacrifícios, né? E que prospere, né? Como está dizendo aqui, e foste próspera até chegares à realeza, né? Então teve até rei em Jerusalém. E ocorreu até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Mas confiaste na tua formosura, né? E te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíaste a todo o que passava para seres dele, e tornaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, e prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias e enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens, né? E te prostituíste com ela. Então o povo em Jerusalém, né? Deus deu, né, a sua lei para esse povo, enfeitou Jerusalém com essa lei que veio de Moisés. Deus deu o poder de eles ter ouro, prata, tudinho, vestir, comer bem, mas eles, né, pegaram suas joias, seu ouro, sua prata, e fizeram o que? Imagem de escultura, né? Fizeram imagens de homem, né? Os deuses, e se prostituíram com ela, abandonando sim a aliança que Deus tinha dado, né? E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante dela. Quer dizer, eles pegaram o azeite que era para fazer a flor de farinha, o azeite, né? Para que era o trigo, tudinho que era para oferecer em sacrifício a Deus, eles foram e oferem sacrifício aos ídolos, né? E perfume o meu azeite, e cobriste e puseste diante dela. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, né? Porque era próspera, né? Deus fez próspera, né? Que eles iam colher muito trigo, muita oliveira para fazer o azeite, né? E etc, e etc. Que foi que eles fizeram. E o meu pão que te dei, a flor de farinha e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. Então essas coisas que faziam na lei de Moisés para Deus, né? Flor de farinha, azeite, né? O mel, isso era sacrifício de alimento dado a Deus. Mas o que é que eles estão fazendo?
eles estão dando esses mesmos sacrifícios que eram de Deus para os ídolos que eles criaram com a prata e com o ouro que Deus fez eles prosperarem, né? Então eles estão pegando o seu ouro, a sua prata e fazendo estátua de homens para adorarem e oferecendo sacrifício, que é como está aqui. Deus sustentava com essas coisas, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, né? Diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que me tinham gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Deus está perguntando, é pequena porque está oferecendo até os filhos, as filhas, para serem sacrificados, queimados, né? Queimados para esses deuses, essas estátuas de homens que eles criam, né? No dia de hoje o povo não faz esse sacrifício, mas esses ídolos criados aí nesse tempo evoluíram para o dia de hoje, né? E a legião do mal inventou religião, e nessa religião criou-se uma denominação muitíssimo grande, predominante no mundo inteiro, onde os seus adeptos fazem adoração aos ídolos. Os templos têm nome de ídolo, é Igreja Santa Fulana, Igreja Fulano de tal. Então isso aqui evoluiu para os dias de hoje, e isso é prostituição, isso é abominação a Deus. Então, se você está ouvindo essa palavra de Ezequiel, de Deus, dada para Ezequiel exortar esse povo em Jerusalém, já nesse tempo, né? Saia, porque vocês vão como esse povo for, de uma forma diferente, né? Porque aqui é olho por olho, dente por dente, na lei de Moisés. Na lei de Cristo é espiritualmente. Então vocês vão perecer de outra forma, vocês vão para o lago de fogo que vai queimar eternamente, né? Deus aqui está queimando e matando mesmo. Mas nos dias de hoje, nos últimos dias, vocês que seguem esses ídolos, essas santas, esses santos que vão para esses templos, né, denominado um ídolo, então vocês também vão perecer, porque vocês estão fazendo parte da legião do mal, da legião de Satanás, e não da legião de Deus. E é isso o povo de Deus nesse tempo aqui que estão fazendo. Abandonaram a legião de Deus, a legião do bem, da pureza, e foram atrás dos ídolos, né? E mataste a meus filhos, né? Porque são criaturas de Deus e levavam em sacrifício, né? Para queimarem no fogo. E mataste a meus filhos e os entregaste a elas a quem? As estátuas que eles criaram, os deuses, né? Para fazerem passar pelo fogo. E todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, porque isso para Deus é uma prostituição, mas eles fazem prostituições diferentes também. Ele mata o povo inocente, julga erroneamente aquele que tem o direito, né? Mata, derrama um sangue inocente, além de matar seus filhos no fogo. Não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta e revolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, né? Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, né? Nos dias de hoje, ai, ai de vocês que estão seguindo essa religião diabólica, onde leva a vocês a adorar os ídolos e para os templos que tem nome de ídolo, porque tem catedral Nossa Senhora não sei de quê.
igreja de santo não sei de quê, né? Igreja de santa fulana de tal. Tudo isso é abominação a Deus. E ele diz: ai, ai de ti, diz o Senhor, vocês que estão nesses lugares, tá? Que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua. Nesse tempo tem quase em toda a ruinha tem uma igreja, né, falsificada, uma igreja da legião do mal, da legião de Satanás. Quase toda a rua existe uma igreja, né, que eles edificam para pregar as suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos, né? É isso que Deus está tentando alertar esse povo aqui, para que eles abandonem essas coisas, porque só existe uma igreja verdadeira, só existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e isso é dentro da verdadeira igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus. Tanto nesse tempo aqui existe uma igreja que se chama pelo seu nome, né? Ele não diz claramente que é uma igreja de Deus, mas é uma congregação que se chama pelo seu nome. E que de quem é o nome? O nome é de Deus, do Pai, do dono. Nos dias de hoje também o dono é Deus e se chama Igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Não foi o homem quem criou, né? E vocês estão seguindo essas falsas igrejas, os falsos ensinamentos, né? E indo atrás de doutrinas de homem, mandamento de homem e não de Cristo. Isso nos dias de hoje. Nem mandamento de Cristo. É como aqui também. O povo abandonaram, estão indo pelo a voz do homem. O homem é quem está ditando aqui para esse povo. E como eu já li anteriormente, maldito o homem que confia no homem. Deus falou assim para esse povo israelita, para o povo de Judá e todos os outros. Maldito o homem que confia no homem, porque eles deixaram de confiar em Deus e estão confiando no homem. Aqui nesse tempo eles estão confiando no homem. O homem está falando: olha, vamos adorar esse Deus que eu fiz de ouro e o nome dele é fulano de tal. Também nos dias de hoje é a mesma coisa, não é diferente. Só que nos dias de hoje tem uma diferença, que é a doutrina de Cristo é espiritualmente, não é como aqui. Aqui é olho por olho, dente por dente, né? Cada canto do caminho edificaste teu lugar alto, né? Edificaste um lugar alto. Que lugar é esse? Um templo, né? Um altar para colocar os deuses que eles criam. E fizeste abominável a tua formosura, alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Quer dizer, eles passaram a ensinar a todo o povo em Jerusalém que o Deus verdadeiro deles era as suas estátuas, os seus deuses, e não o Deus verdadeiro. Por isso se multiplicou a sua prostituições. Está escrito: também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira, né? Porque lá no Egito já era cheio de ídolos. E agora eles criaram outros ídolos, né? E desde esse tempo para cá a evolução evoluiu bastante. A legião do mal criou a religião. Essa religião criou as igrejas de ídolos no dia de hoje. E ela prolifera no mundo inteiro, né? Tem seus adeptos, tem seu chefe, seu patrono que vive lá montado no ouro, na prata, para enganar a todo o povo que deve ser de Deus, né? Por isso estendi a minha mão sobre ti e diminuí a tua porção. Deus diminuiu a porção dele e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas
dos filisteus, as quais se envergonhava do teu caminho depravado. Até os filisteus, que era sempre vem lutando contra o povo de Deus, né? Eles próprios, né? Tá dizendo aqui, Deus diminuiu a porção dele e te entreguei à vontade das que te odeiam, porque os filisteus odeiam os israelitas, né? E os outros, filhas dos filisteus, as quais envergonhavam, né? As quais se envergonhavam do teu caminho depravado, porque eles eram depravados, né? Tá como Sodoma e Gomorra. Também te prostituíste com os filhos da Síria, né? Os filhos da Síria também, esse povo foram se prostituir com ele, pregando coisas erradas, né? Porquanto eras insaciável e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficasse farta. Quer dizer, se prostituiu eu e mais. A cada dia eles queriam mais e mais gente, né? Como no tempo de hoje. A legião do mal em batalha com a legião do bem, que é a legião do Deus nos dias de hoje. É uma grande batalha também, e eles querem puxar o povo de Deus para a legião do mal, como está fazendo aqui, né? E eles estão se multiplicando, né? A prostituição está ficando insaciável nos dias de hoje também, da mesma forma. Essa guerra aqui é uma guerra contínua. Deus está se achando quase perdido aqui, como perdeu a primeira geração. Na primeira geração, Deus perdeu todos, muitos, milhões de pessoas já que existiam, né? Porque só Adão viveu muitos anos, e um homem durante muitos anos fez muitos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos criou milhões de pessoas, né? Todo ano um, né? Então, ele, antes de se acabar todo, ele pegou a família de Noé, trouxe, né? Mas continuou novamente a legião do mal prosperando e crescendo, e veio essa batalha desde Noé até os dias de hoje. Grande essa batalha da legião do bem contra a legião do mal, né? E no início ela venceu, né? Venceu, porque se Deus não resolve tirar Noé, se perdia também. E nesses dias aqui, todos eles que Deus tirou lá do Egito estão na legião do mal também. Todos. Se tira alguns que não estão ainda, mas praticamente está tragada essa herança de Deus de lá do Egito, por conta dos ídolos da legião do mal. Está arrastando tudo. Tem muito pouquíssimo, né? Mas Deus, mesmo assim, Deus está trabalhando, como enviou Isaías, Jeremias, Ezequiel, para mostrar a esse povo o pecado que eles estão cometendo. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã. Vejam só, né? Na terra prometida, né? E para onde Deus levou esse povo dele, ele está dizendo aqui: antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até Caldeia, e nem ainda com isso te fartou. Então esse povo da legião do mal está tragando. Por onde tem povo de Deus, eles estão atrás para mudar da legião do bem para a legião do mal. Quão fraco é o teu coração, o coração desse povo, fraquíssimo, né? Diz o Senhor Deus: fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz impiedosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, né? A abóbada é um templo, um altar,
né? Em cada caminho, em cada esquina, em cada rua, te fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga, foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. E todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presente para que venham a ti de todas as partes pela tua prostituição. Então eles oferecem, né? Deve oferecer presente, ouro, prata, para que vá para lá adorarem os seus ídolos. Assim que contigo sucede o contrário das tuas outras mulheres nas tuas prostituição, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga, faze o contrário, né? Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Está dizendo para Jerusalém: assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes. Deus está dizendo que vai juntar os amantes dela, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. A nudez é a rebeldia, a prostituição que eles estão fazendo. Deus vai fazer com que ele veja, esse povo veja o erro e a bondade de Deus, né? O erro onde eles estão, aqui vai deixar ele nu, vai falar toda a verdade para eles, e eles vão ficar como se tivessem nu, né? E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que deram sangue, derramam, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada. Esse povo de Deus vai derrubar e transtornarão os teus altos lugares e te despirão os teus vestidos, porque eles enfeitam, né, as suas estátuas, deixa bonitinho, como nos dias de hoje também, né? Você vê que tem umas santinhas toda bonitinha, com as roupinhas toda lindinha, tudo isso também está acontecendo nesse tempo aqui, né? E lhe despirão os teus vestidos e tomarão as tuas joias de enfeite e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão e te apedrejarão e te transpassarão com as suas espadas, queimarão as tuas casas a fogo, né? E executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, né? Deus vai satisfazer o seu furor quando destruir essa Jerusalém que está, né, fazendo essas coisas. E os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei e nunca mais me indignarei. Quer dizer que o povo vão deixar, para que o povo deixe essas coisas que eles estão fazendo, né? E aí Deus se aquieta e nunca mais se indignará contra eles. Quanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade,
e me provocaste a ira. Com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbio usará contra ti este provérbio, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e vosso pai amorreu. A tua irmã, a maior, é Samaria, né? Samaria é maior, né? É irmã de Jerusalém e é maior. Ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda, né? As filhas são as cidades próximas, né? E a tua irmã menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto fora muito pouco, né, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Então, Jerusalém se corrompeu mais do que todas as que Samaria, de que as outras vizinhas, né, se corromperam muito mais o povo de lá. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, né, tua irmã, né, nem ela, nem suas filhas, como fizesse tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eles nunca fizeram o bem, né? Como está aqui, nunca fortaleceu a mão do pobre nem do necessitado. Então, Sodoma, né, era cruel, né? E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali, porque os anjos foram lá em Sodoma, né, lá na casa de Ló, e ele, até as crianças queriam fazer perversidade com os dois anjos que foram lá para a casa de Ló, né? Por isso que Deus está dizendo: ensoberberam e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Deus destruiu Sodoma, né? Também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados. Quer dizer que Sodoma pecou muito, né? Porque lá todo o povo era pervertido. Só tinha a família de Ló, como lá no início da geração, que só foi achado a família de Noé, né? Em Sodoma, da mesma forma, só foi achado a família de Ló, e assim mesmo a esposa dele ainda desobedeceu às ordens do anjo e virou uma estátua de sal, né? Também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados, de Sodoma, né? E multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Está falando isso para a Samaria, né? Falando de Sodoma para Samaria. Eu, farei voltar os cativos dela, os cativos de Sodoma,
e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e seja envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornaram ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornaram ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado, né? Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia da tua soberba. Antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezava em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento quebrando a aliança. Então, esse povo, né, está falando de Sodoma, da Síria, de todas essas outras, de Samaria, né, e Jerusalém, né, não teve, né, piedade, não teve assim, mais do que as outras, foi mais, né, mais violenta, mais imunda, não vamos se dizer assim, e quebrando a aliança, porque esse povo tinha a aliança. O povo de Jerusalém, o povo de Judá e em redondeza tinha a aliança de Deus, que era a lei de Moisés, né? Então fizeste que desprezaste o juramento, quebrando a aliança, né? Contudo, eu me lembrei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então Deus promete uma aliança eterna, porque é a aliança que Cristo vai dar, né? Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, porque a aliança que Cristo vai dar, a nova lei, né, não é como a lei de Moisés, é totalmente diferente, é espiritualmente. Tem quase os mesmos mandamentos, né? Tem não matarás, mas diferente. Não adulterarás, diferente, etc, e etc. É diferente. A aliança de Cristo não é como a aliança de Moisés, que é olho por olho, dente por dente. A aliança que Deus está mandando Ezequiel revelar aqui é a aliança de Cristo, que é espiritualmente, não é como essa que foi dada por Moisés a esse povo. Então te lembrarás dos teus caminhos. Que caminhos? Os caminhos que eles seguiam em Deus, né? Mas como eles se apartaram, quando Cristo, Deus pensa que eles vão aceitar, né? Que eles não vão aceitar, eles vão matar até Cristo quando ele vier. Então eles vão lembrar dos caminhos, né, da lei de Moisés, e te confundirá, porque em comparação à lei de Cristo e à lei de Moisés, que é diferente, eles vão se confundir, né? Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, porque vão se lembrar dos caminhos antigos que eles seguiram, né, da lei de Moisés. Quando vir a nova aliança, eles vão ficar confundidos. Quando receberem tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tais darei por filha, mas não pela tua aliança, né? Porque a aliança dele não vai estar mais valendo, mas sim a aliança de Cristo, que é a nova aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhe e nunca mais abra a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Capítulo 17, né? Ezequiel, capítulo 17, vai
falar a respeito de uma parábola, né? A parábola das duas águias e da videira, né? Puxa, não vai não, é? Bora. Pegou. A parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a Ezequiel a palavra do Senhor dizendo: propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. Deus está dizendo para Ezequiel propor para os israelitas e o restante deles, né, que seguem junto, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel, né? E disse assim, Ezequiel disse, né? Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, Ezequiel falando para o povo israelita, uma grande águia de grandes asas, de plumagens comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Essa é o enigma, né? Para que eles percebam o que é que vai significar isso. Uma grande águia de grandes asas, porque uma águia tem duas asas, tem que falar grandes, de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Essa é a parábola e é também o enigma, né, para eles decifrar. E arrancou a ponta mais alta dos seus renovos e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a após. Tomou da sua semente da terra e a lançou no solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto a muitas águas, plantando-a como salgueiro. Então, essa águia, né? Essa águia com grandes asas, plumagem comprida de várias cores, né? Tomou, né? Levou, né? Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro e arrancou arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, quer dizer, das suas folhagens, dos seus galhos, levou, né? A ponta mais alta dos seus galhos, né? Do seu renovo, né? E levou a uma terra mercância, numa cidade de mercadores, onde compras e vende, né? E a pôs, e tomou da semente da terra e da semente de onde ela pegou o galho né, do cedro, né? Que ela pegou o galho do cedro, né? E pegou também semente, tomou da semente da terra, que tinha semente caída, além de ela pegar esse galho novinho, né, uma ramagem nova, levou para um lugar onde tinha mercadores e pôs o galho, né? Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, a semente do cedro, né? Tornando-a, colocou, né? Tomou a semente da terra e a lançou num solo frutífero,
tomando-a, colocou-a junto a muitas águas, um lugar que tinha muitas águas, plantando-a como salgueiro. Ele pegou a semente lá do cedro, plantou num lugar que tinha muitas águas, né? Tá dizendo para esse povo. Esse é o enigma. E dessa semente, né, e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, essa semente. E virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e brotavam renovos, né? Brotavam galhos novos, né? E houve mais uma grande águia, outra águia, né? Mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde as covas do seu plantio, para que as regasse. Então essa águia aqui, houve mais uma águia, e essa planta, né, da outra águia, né, que produzia, essa águia primeira plantou, né, aquela semente que ela pegou lá quando foi para o Líbano, pegou, levou, chegou numa cidade, num canto onde tinha mercadores, onde se comprava e vendia, e ele plantou, né, essa semente brotar, produzia, né, debaixo dela tornou-se numa videira e produzia sarmento e brotava renovo, galhos novos, né? Quer dizer, isso significa que nascia novas pessoas, né? Novos povos, né? Com outros entendimentos. E houve mais uma grande águia também, outra águia, né? De grandes asas, cheia de penas, e eis que esta videira, né, a que ele tinha plantado, lançou para esta águia as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Então essa águia, né, essa planta da outra águia, né, a planta da outra águia está fazendo para essa águia, né, ela está lançando para essa nova águia, lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde as covas do seu plantio, né, a raiz, para que a regasse, para que essa águia cuidasse, colocasse água, regasse, para que ela sobrevivesse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente, né? Essa da primeira águia, né? Mas essa segunda águia, a raiz dessa videira aqui, lançou sua raiz para ela, para a segunda águia, né? Lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos desde a cova de onde foi plantada, né, para que a regasse. Mas ela não estava plantada, não tinha muita água, né? Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos, para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Deus: porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque, para que sequem todas as folhas de seu renovo, e isto não com grande força nem muita gente para arrancá-la pelas suas raízes, mas estando plantada prosperar. Porventura, tocando-lhe vento oriental de todo, não se secará,
nas covas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo a Ezequiel: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Falou o enigma para ele, agora está perguntando para ele se ele sabe o que enigma é esse, se ele sabe o que significa estas coisas que da águia, que foi lá, arrancou o galho, pegou a semente, plantou, o galho estava num lugar onde tinha muito comerciante, né? Depois veio a segunda águia e a raiz cresceu para essa outra águia porque ela estava plantada onde tinha muita água. Mas as raízes subiram até essa outra águia, né? Depois ela está dizendo que vai secar, vão arrancar, a segunda águia vai arrancar a raiz da primeira. Então, né? Como está aqui, então... Mas estando plantada, prosperará, porventura, tocando-lhe vento oriental, todo não se secará. Todo não se secará. Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a palavra e perguntando se o povo entenderam esse enigma, essa parábola, né? Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significa essas coisas? Então Ezequiel agora vai explicar o que é que significa essa águia, esse ramo, essa semente, essa segunda águia que apareceu, né? E as suas raízes da primeira plantação foi até ela. Ezequiel agora vai relatar. Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, que deve ser a primeira águia, e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Porque isso aconteceu. Nabucodonosor foi, destruiu Jerusalém por completo, destruiu o templo de Deus lá, destruiu um castelo, tudinho, levou os príncipes e o povo tudo preso, né, para o cativeiro. Então vamos ver a explicação de Deus através de Ezequiel para esse povo em Jerusalém. Dize, está dizendo Ezequiel dizer, dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real e fez aliança com ele. Isso parece, se não me engano, foi Joiaquim, né? E o fez prestar juramento e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pusesse subsistir. Quer dizer que para que o reino ficasse humilhado, o reinado que era do povo de Deus ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança, que é a lei de Moisés, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele e enviando os seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandasse cavalo e muita gente, porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E foi isso que aconteceu com esse rei que se rebelou contra Deus, né? Quebrou o juramento e a aliança que tinha pela lei de Moisés, né? E depois ele foi morto, né? E Faraó nem com grande exército, nem com uma campanha numerosa fará coisa alguma com ele em guerra,
levantando trincheira e edificando baluarte para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança que Deus fez para esse rei, né? E eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará, porque ele está desobedecendo a Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Esse episódio eu já li, né? Em Jeremias, no livro de Jeremias, se passou esse episódio, né? Desse rei, não sei se foi Joiaquim ou foi o outro. Eu não estou lembrado do nome, não sei se foi Joiaquim, eu não estou lembrado do nome do outro, né? Que foi para a Babilônia e depois ele foi morto. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, né? E os que restarem serão espalhados. Isso mesmo, isso eu li lá em Jeremias. A todo vento e sabereis que eu sou o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei no principal dos seus renovos, e cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Então, esse cedro plantado lá pela semente da primeira águia, né? Que foi plantado num lugar bom, povo legal, né? Mas a segunda águia é Nabucodonosor, que vem destruir eles por conta da rebeldia do rei, né? A segunda ave vai fazer com que sequem, porque eles não estão obedecendo a aliança que Deus deu a ele, né? Mas contudo, né? Deus, depois dele morrer, os que sobrarem, né? Daquela primeira plantação lá, né? No monte alto, o plantarei e produzirá ramos e vai dar muito fruto. Daqueles que sobraram, né? Lá de quando foram presos por Nabucodonosor. Então, eles vão ser reconstituídos e vão, como está dizendo aqui, produzirá novos ramos bons e dará bons frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e descer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Quer dizer, a primeira águia que levou a semente, né, levou os ramos novos, né? E plantou a semente do cedro lá, né? E essa árvore cresceu bonita porque estava plantada onde tinha muita água, né? Onde tinha muita gente, muita água boa, muita gente. Depois, quando veio Nabucodonosor, cortou, arrancou, destruiu, né? Que é a segunda águia, né? Que foi onde as suas raízes, né? Que está dizendo que a raiz da primeira plantação da primeira águia
as raízes dela, ela era plantada num lugar excelente, onde tinha muita água e ela podia sobreviver. Isso é o povo, né, que estava em Deus, aquela primeira semente. Era o povo que estava em Deus. A segunda águia é Nabucodonosor, que veio, que o povo, né, em vez de seguir, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram as suas raízes, deram para essa outra águia, né, quer dizer, eles se esbandearam para a legião do mal, que é o povo, as suas raízes. E o que é que fez a segunda águia? Para onde essas raízes matou. A segunda águia destruiu essas raízes, que era o povo que tinha se bandeado para os ídolos, essas coisas, né? E o que aconteceu? Foram destruídos, foram presos, roubaram tudo dele. Agora, Deus está dizendo, né, que no Monte Alto ele vai pegar ainda o restante desse povo, que não foram todos, né? O rei morreu, e o rei morreu depois, né? O Monte Alto de Israel plantei e produzirá novos ramos, né? Vai produzir outras coisas boas novamente, daqueles que Nabucodonosor levou cativo, né? E dará fruto e se fará um cedro excelente, quer dizer, vão ter pessoas tementes a Deus, que vai seguir a aliança, né? E habitarão de todas as aves de plumagem, né, debaixo do seu ramo. Quer dizer, quando fala toda a plumagem, é gente de todas as espécies que vai se misturar com ele, porque eles estão dando muito fruto, e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, que essas aves são pessoas, né? A sombra do seu ramo, a sombra é o que eles estão fazendo de bom, né? Sobre o seu ramo habitarão, né, com eles. Assim saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor, né? Porque há essas bondosas que vão se juntar, mas tem as ruins que vai ficar sabendo que esse povo que saiu de lá são gente boa, estão seguindo Deus, né? Assim saberão todas as aves do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta e levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca, que foi a primeira que foi plantada, que ela secou, é a da primeira águia, né? Ela secou porque transgrediu, deixou de seguir a aliança de Deus. Então elas secaram. E a segunda águia levaram elas para o cativeiro, né? E então, depois Deus resgatou, porque Deus não resgatou, Ciro foi lá, tirou esse povo todinho, né? E recomeçou a construir Jerusalém, o templo novamente, como está dizendo aqui, que plantei e está nascendo outro cedro excelente, né? Daquela primeira plantação da primeira águia, né? É isso que vem dizer essa parábola. Então, levou essa árvore baixa que se tinha secado, a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca, né, que foi a primeira que morreu, foi plantada, morreu por causa das suas transgressões, né, a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz, né? Capítulo 18 de Ezequiel. Esse é o próximo vídeo, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade em Deus. Não prosperando por ganância, nem por vaidade, nem por enganar as pessoas, mas sim com o suor do seu rosto, né? Vocês que estão dentro das igrejas falsas, verifique, leia a Bíblia, procure a igreja verdadeira, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, abandone mandamento e doutrina de homem, e também a falsa igreja. Procure a igreja de Deus, única e verdadeira, aquela que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? É isso aí. Deixa um joinha, né, para ajudar aí o canal, agradeço bastante. Inscrevam-se no canal
E ative o sininho para receber as notificações quando chegar outro vídeo, né? Para que vocês fiquem sabendo da verdade, né? E tenho dito,